A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 19ª semana do Tempo Comum, 16 de agosto de 2025. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da Santa Missa deste sábado, encontramos na primeira leitura o texto do livro de Josué, no capítulo 24, versículos de 14 a 29. O salmo responsorial será o Salmo 15, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: O Senhor é a porção da minha herança. E o evangelho será o de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Josué, entrando na terra prometida, e depois de abater os povos amorreus que encontrou, na sua frente, após a travessia do rio Jordão, reuniu todo o povo numa grande assembleia, a Assembleia de Siquém, famosa porque foi concluída, conforme vimos na leitura de hoje, com um propósito, uma aliança selada entre Josué e o povo. O propósito da aliança estava numa escolha definitiva de que Deus, o povo, iria servir. Se Javé, que nos libertou da escravidão do Egito, nos deu esta terra que nos prometera, por meio de Moisés, que nos tirou no passado da Mesopotâmia e que agora nos fez entrar numa terra que nós não conhecíamos, nem nela trabalhamos, e todavia colhemos e comemos até mesmo do que não plantamos. Se trata de servir ao Senhor. Se o povo não servir ao Senhor, quanto a Josué e sua casa, sua família, ele diz: nós serviremos ao Senhor. Neste trecho da primeira leitura de hoje, comparece o verbo servir, conjugado em várias pessoas, 14 vezes. Destas, somente a última se refere a uma pedra que foi tomada para servir de testemunha contra o próprio povo por aquilo que foi conversado e afirmado diante desta pedra que vai servir de testemunha. Mas por 13 vezes, o verbo servir se refere ao serviço ao Senhor e não aos ídolos da Mesopotâmia, do Egito e dos amorreus. Se trata de servir limpidamente, com a vida toda, com todos os esforços, toda a dedicação consciente, com toda a mística do serviço e do amor ao Senhor. A quem nós servimos hoje, em 2025? A quem nossa família serve? A quem está consagrada a nossa casa, nosso trabalho, nosso repouso, nossos bens, nosso dinheiro, nossos ganhos, nossas vendas, nossos empreendimentos? A quem estamos consagrados? Ao Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ao próprio Jesus Cristo, Filho amado do Pai? Ao Divino e Santo Espírito? À sua Igreja? Aos sacramentos, à Palavra de Deus, às virtudes teologais e cardeais? À oração? A um jeito decente, humano e humanizante de viver? A um amor pela sociedade, porque Deus amou tanto este mundo e o quer feliz? Para onde se dirigem as nossas melhores e maiores energias? A quem nós servimos? Esta é a pergunta que fica depois de ouvir esta belíssima página da primeira leitura do livro de Josué. Quem sabe a gente possa dizer com ele também, depois de severa, rigorosa e comprometida meditação: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja. Então, que Deus nos permita servi-lo com totalidade em toda a nossa vida. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor e a nenhum tipo de idolatria, a nenhum tipo de escravidão subordinaremos a nossa vida. Eu e minha casa, eu e minha nação, eu e tudo que tenho, serviremos ao Senhor. O Senhor é a porção da minha herança, diz o salmista, e nós com ele pedimos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. No Evangelho de Mateus, hoje, Jesus acolhe crianças, levadas a ele para que sobre elas ele impusesse suas santas mãos. E ele o faz. E faz sobre elas uma oração. Impõe as mãos e reza sobre as crianças. Os discípulos se sentem incomodados, até porque no tempo de Jesus as crianças pouco valiam. Não se tinha amor pelas crianças, o respeito por elas. Hoje também corre-se o mesmo risco, com tantos desrespeitos e violências impostas às crianças, aos menores, sobretudo os pobres, os ignorados, os invisibilizados do mundo. Jesus repreende os discípulos. Eles não têm a mentalidade do reino. Jesus diz: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Com que firmeza Jesus diz isso? Delas é o reino dos céus. Poderia ser dos discípulos, que fizeram tanto esforço para seguir Jesus, porque as crianças, tão desprovidas de história e de qualquer artifício positivo para aderir pela fé a Jesus, por causa exatamente da base que está por ser construída. Sobre uma criança você constrói um futuro homem, uma futura mulher, positivos ou negativos. A quem estamos servindo? A construção de uma humanidade consagrada a Deus para fazer o bem, para o reino dos céus ou para o reino dos infernos? Quem construímos com nossa educação infantil, nossa educação bancária, escolar, com nossa educação religiosa, catequética? Quem construímos com a vida da nossa sociedade, da nossa cidade, da vida cultural, esportiva? Jesus quer construir cidadãos do reino dos céus. Vamos ajudá-lo? Que Deus nos abençoe para que este sábado seja dia de acordos, de alianças, como aquela de Siquém, para que nos ajudemos todos a que todos sirvam ao reino de Deus. Tudo pelo reino. Deus é bom, tudo é dom. A todos, a bênção de Maria Santíssima, que celebraremos amanhã no mistério da sua Assunção, cuja proclamação dogmática o Papa Pio XII a fez pela bula Munificentissimus Deus a 1º de novembro de 1950, celebrando a Páscoa da Virgem Maria. Que Deus em Maria nos abençoe hoje e sempre. Como Maria, sirvamos ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.